Na aula de hoje nós vamos descobrir como calcular os ângulos internos, a soma dos ângulos internos, ângulos externos e também o número de diagonais dos polígonos regulares, logo depois da vinheta. Bom, para a aula de hoje eu trouxe 3 polígonos regulares aqui, o quadrado, o triângulo e também o hexágono. Eu queria fazer junto com vocês cada um dos casos, né, trazendo para vocês a fórmula utilizada para cada um aqui, no caso, ângulos internos, a soma dos ângulos internos, ângulos externos e também o número de diagonais. Eu vou fazer o primeiro aqui junto com vocês, só para os ângulos internos primeiro. Vamos fazer do nosso quadrado aqui, eu vou só dar um nome para os nossos ângulos e para os nossos lados aqui e eu já volto. Bom, eu fiz aqui então, só para marcar pra gente, os ângulos internos aqui do quadrado, vamos supor que a gente não saiba a medida, né? Então eu chamei de alfa, do nosso triângulo aqui eu chamei de beta, e do nosso hexágono eu chamei de teta. Então os lados deles são todos iguais, mas como eles podem ter medidas diferentes, eu chamei de L1, os do quadrado, L2 do triângulo e L3 do hexágono. Vamos fazer juntos aqui, utilizando a formulinha que eu vou passar para vocês aqui agora. Para a gente calcular a medida do ângulo interno, então eu vou falar aqui ângulo interno, a gente utiliza a seguinte fórmula. Ó. A, que é o ângulo, né, é igual a N menos 2 vezes 180 dividido por N. N é o número de lados. Então, vou escrever aqui, ó, N é igual ao número de lados. Então, vou fazer junto com vocês aqui. Vou fazer primeiro do quadrado, que esses dois aqui são bem mais simples de fazer. Vamos lá. Para o quadrado primeiro, A é igual a N menos 2. Então, o N, qual que é o N do quadrado? Ele tem 4 lados. Então, 4 menos 2 vezes 180 dividido por 4, que ele possui 4 lados. 4 menos 2, 2. 2 vezes 180, 360, dividido por 4. A é igual a 360 sobre 4, que é 90. Beleza, confirmou que a gente já sabia que o nosso quadrado ele possui ângulos retos aqui, né? De 90 graus. Que é quando tem esse quadradinho com uma bolinha no meio. Isso representa um 90 graus. Bora agora para o triângulo. O triângulo, eu já vou... Aqui eu fiz A, né? Vou chamar de B. B é igual a N menos 2 vezes 180 sobre N. Só que o do triângulo aqui são 3, né? São 3 lados. Então, 3 menos 2 vezes 180 dividido por 3. Já podia ter feito direto, tá? Não precisa representar a fórmula, não. 3 menos 2 é igual a 1. 1 vezes 180, 180. Dividido por 3. 180 dividido por 3 é 60. Tá aí mais uma medida que é importante vocês saberem. Ó, vou escrever aqui em cima que o alfa que a gente achou era 90, né? E o nosso beta, que a gente acabou de achar, é 60. Vale muito vocês saberem quanto que vale a medida do triângulo equilátero, que na verdade é o triângulo regular aqui no caso, né? Também o triângulo é um caso à parte, porque quando ele é equilátero, automaticamente ele é equiângulo, né? Então ele automaticamente é regular, porque não tem como você juntar 3 retas do mesmo tamanho sem ter a mesma inclinação em todos os vértices aqui, né? Todos os ângulos aqui eles acabam sendo iguais. Então fica como curiosidade aí o triângulo equilátero, que é um polígono regular, ele possui 60 graus de ângulo interno. E o nosso hexágono, que eu vou chamar de teta direto, vai, pra gente já representar aqui. Ele tem 6 lados, como o próprio nome já diz. Então, 6 menos 2 vezes 180 dividido por 6 lados. Aqui fica 4, né? 6 menos 2. 4 vezes 180 é 720 dividido por 6. Como eu posso fazer isso de uma forma mais fácil? Vamos simplificar isso aqui. Você concorda comigo que dá para dividir em cima e embaixo por 2? Que fica 360 por 3. E agora dá para dividir em cima e embaixo. Ó, vou escrever aqui, ó. Dividir por 2. E agora eu vou dividir isso aqui por 3. Para justamente ficar 1 aqui no denominador, né? Então, 120. Então, a gente sabe que o nosso θ aqui é 120. Beleza. Já calculei junto com vocês aqui o ângulo interno. Como que a gente faz a soma dos ângulos internos? É só a gente multiplicar por N, né? Essa nossa fórmula aqui. Porque se a gente tem ó, eu vou limpar a tela aqui e eu já volto.
Agora, vamos pensar junto aqui como que seria a soma dos ângulos internos. Vocês concordam comigo que se a gente sabe quanto é a medida de um ângulo interno aqui, seja do triângulo, do quadrado, é só a gente multiplicar pela quantidade de ângulos internos que tem? E eu falei para vocês que, que polígonos regulares, e eu vou ressaltar aqui agora de novo, que eles possuem a mesma quantidade de lados, a mesma quantidade de ângulos internos, que a gente já sabe então, a gente já consegue logo de cara saber quantos ângulos internos tem, né? Quantos desse alfa que a gente vai encontrar. Se ele tem 4 lados, a gente vai ter 4 alfas, né? Então, pra gente não ter que decorar, tá? A nossa fórmula da soma dos ângulos internos é a nossa própria medida do ângulo interno, que a gente já sabe, né? Que é n menos 2 vezes 180 dividido por n. Só que, como a gente sabe que ele tem a mesma quantidade de ângulos internos e a quantidade de lados, então a gente vai ter que multiplicar pelo próprio n aqui, ó. Porque, ó, se a gente sabe que alfa é 90, a soma dos ângulos internos é alfa, alfa, alfa e alfa. Então é 4 vezes. Então a gente multiplica pela quantidade que ele aparece, 4 vezes. No hexágono, a mesma coisa, a gente vai multiplicar por n, que é 6, né? 6 lados. Triângulo, 3. Então multiplica por n aqui e a gente corta um com o outro. Então só sobra n sobre 2. Desculpa, n menos 2 vezes 180. Isso é a nossa soma de ângulos internos. Então vamos lá, fazer do quadrado aqui. 4 menos 2 vezes 180. Aqui fica 2, logo 360. Como a gente já tinha falado, 90 mais 90, 180, mais 90, 270, mais 90, 360. Para o triângulo, 3 menos 2 vezes 180. Isso aqui fica 1. Então, 1 vezes 180, 180 graus. Como a gente já falou anteriormente, que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. E para o hexágono, 6 menos 2 vezes 180. Aqui fica 4. 4 vezes 180 é igual a 720. Beleza. Agora a gente já calculou a soma desses ângulos aqui. Então, ficaria 6 vezes θ, 3 vezes beta, 4 vezes alfa, fica os 360. Agora eu vou limpar de novo aqui e nós vamos fazer juntos os ângulos externos. Bom, no caso agora para a medida dos ângulos externos, também tem como a gente definir isso por fórmula, né? Que eu acho que é o mais fácil de achar das fórmulas, porque é só você pegar a quantidade de lados que ele tem, né? Dividido de 360. Ou seja, você pega o ângulo externo aqui, é igual a 360 dividido por n. Ou, se você souber a medida do ângulo interno, né? Se você pegar o que eu vou chamar de A, né? Que eu estava chamando de A antes, é só você pegar E, ó, são duas formas de você calcular. Ou E é igual a 180 menos o Azinho que a gente achou lá. Já falei para vocês, né? No caso, eu vou prolongar a reta aqui, por exemplo, do quadrado. Aqui, ó, vou prolongar. O nosso ângulo externo é esse aqui fora, ó. Então, é esse ângulo aqui, ó. Se a gente sabe que uma reta ela possui 180, então, essa medida aqui de fora é 180 menos alfa, que é a mesma coisa que está representada aqui, ó. O A é o nosso ângulo interno. Então, ó, se tiver aqui, ó, também é a mesma coisa. Prolongando essa reta aqui. Essa medida que a gente quer, que é o ângulo externo, que é o Ezinho aqui, ó, é 180 menos o θ. Mas se a gente não tiver o nosso o ângulo interno, em vez de ter que calcular o ângulo interno primeiro para depois achar o ângulo externo, a gente pode usar a de cima aqui, ó, se a gente souber o número de lados. A primeira é para o número de lados e a segunda é se a gente souber os ângulos internos. Então tem essas duas maneiras aí. Então bora lá, vamos começar primeiro pelo quadrado aqui, vou fazer de azul aqui, vai ficar um pouco diferente aqui, não ficar só preto, né? Vamos lá, para a gente calcular a quantidade qual é a medida do ângulo externo, a gente vai utilizar para o quadrado e para o triângulo aqui, eu vou fazer com o número de lados, tá? E com o nosso hexágono eu vou fazer com as medidas dos ângulos internos, para a gente poder usar as duas coisas. Então, primeiro o quadrado aqui, a gente sabe que o ângulo externo do quadrado é igual a 360 dividido pelo número de lados, que é 4. 360 dividido por 4 é 90 graus. Então, comprova aqui, ó, que aqui também forma um ângulo reto aqui de 90 graus.
que é o nosso Ezinho aqui. Então isso em todos, tá? São todos. Se a gente prolongar essa reta aqui, esse daqui vai ser o nosso ângulo externo. Se a gente prolongar essa reta aqui, esse daqui vai ser o ângulo externo. Enfim, é bem lógico, mas de qualquer forma vale ressaltar para vocês. Agora sobre o triângulo. Eu vou usar a mesma formulinha aqui. 360 dividido por 3 é igual a 120 graus. Prolongar a reta aqui. Se a gente sabe que beta é 60, aqui ó, tem que ser um ângulo muito maior para completar os 180. Então é 180 menos os 60 graus, né? Que eu acabei usando sem querer essa fórmula aqui, mas é meio lógico. Então isso é igual aos 120 graus que a gente achou aqui. Beleza? Agora vamos fazer a mesma coisa, só que usar essa segunda fórmula aqui no caso do hexágono. E é igual a 180 menos a medida do ângulo interno. Quanto que é a medida do ângulo interno que a gente tinha achado? 120. Logo, essa medida, se a gente prolongar aqui, ó, que é o nosso Ezinho, ele tem que ser 180 menos 120, 60 graus. Beleza? Agora eu vou voltar com vocês para o último caso, que é o número de diagonais do nosso polígono regular. Bom, eu dei uma limpada aqui para tentar facilitar um pouco. Eu vou mostrar para vocês agora como a gente acha o número de diagonais. Eu vou fazer de verde aqui as nossas retas representando as diagonais. Qual é o número de diagonais que a gente tem? No caso, o triângulo ele não tem diagonais, tá? Então eu vou fazer aqui um X pra gente... Eu vou demonstrar porque que não tem, mas vocês devem ter visto na aula anterior, que eu mostrei pra vocês, na aula... na verdade, há 2 aulas atrás, que eu mostrei pra vocês como que a gente identifica a definição de diagonal, é que é um segmento de reta que liga 2 vértices que não são consecutivos. Então, no caso do triângulo, não tem como. Então, se a gente pegar um não consecutivo, vai acabar sendo um vértice já consecutivo, né? Então, para não ficar tão confuso, eu não posso unir um vértice que seja seguinte, consecutivo ao outro. Então, eu teria que pegar o próximo. Só que se eu pegar o próximo, ele também é consecutivo por esse lado aqui. Então, não tem como. Vou pegar só o caso do quadrado aqui, então. O quadrado, eu posso tentar traçar uma diagonal aqui? Não dá, porque tem que ser consecutivo. Então, só tem essa diagonal. E também não pode por aqui. Então, a outra diagonal que tem é essa daqui. No quadrado é fácil de identificar que são só 2 diagonais possíveis, né? Porque se eu pular agora para esse lado aqui, é a mesma diagonal que já está marcada. Se eu pular para esse lado aqui, já é a diagonal que está mesmo marcada e tal. Então eu vou mostrar para vocês como usar uma formulinha para achar o número de diagonais. Ela é definida, eu vou chamar de D. D é igual a n menos 3 vezes o número de lados, de novo, dividido por 2. Note que, se a gente usasse o triângulo, ele já daria aqui n menos 3, né? Ficaria 3 menos 3, ficaria 0. Então, o número de diagonais aqui pelo triângulo já é 0, tá? Então, ó, D ficaria n menos 3. Então, isso aqui já ficaria 0. Vezes o número de lados, que dividido por 2, então isso aqui logo seria 0. Porque 0 vezes 3 é 0, dividido por 2 é 0 também. Então, o número de diagonais de um triângulo é 0. Vou fazer do quadrado com vocês aqui. D é igual a número de lados de um quadrado, 4. Menos 3, vezes o número de lados, 4, dividido por 2. 4 menos 3, 1. 1 vezes 4, 4. 4 dividido por 2, 2. Então, o número de diagonais é 2. Do hexágono, pô, já complica, né? Como que nós vamos fazer na mão? Imagina se a gente tivesse que calcular isso aqui sempre na mão. Ah, tem uma diagonal aqui, tem outra aqui, outra aqui. Aí se eu pegar aqui, tem uma aqui, outra aqui. Então, são várias, né? São muitas possibilidades. Se eu tivesse que fazer isso tudo na mão, ó, se eu pegasse aqui, também tem aqui, aqui. Então, são várias possibilidades. Como que eu posso fazer? Se ainda poderia aumentar nessa quantidade de um octágono e poderia aumentar ainda mais uma quantidade de lados. Bom, agora, colocando os nossos números de lados aqui, né? Tanto aqui como aqui. Então, ficaria 6 menos 3 vezes 6, dividido por 2. 6 menos 3 é 3. Então, antes disso aqui eu já vou escrever um 3 aqui. Então, ficaria 3, que multiplica 6, dividido por 2. Aqui você pode ou multiplicar e dividir e tal. Eu vou simplificar aqui, fica mais fácil. Então, D é igual a 9. Beleza? Então, o que eu ia trazer para vocês na aula de hoje é isso. Eu tenho deixado agora nos últimos vídeos algumas sugestões agora de continuação para vocês assistirem a próxima aula e também entrarem na nossa playlist completa lá com todos os assuntos e acessarem o canal para quem não é inscrito ainda, beleza?
Vejo vocês na próxima aula.